Bom, e hoje é um prazer, nós temos aqui o professor Oswaldo Bafa Filho. Ele é professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, né? E, bom, apesar de ele estar em Ribeirão, ele teve a formação dele aqui em São Carlos, no IFISC. Ele fez a graduação, mestrado e doutorado aqui no Instituto de Física de São Carlos. Então, é um filho da casa, né? E bastante conhecido, acho que de muitos daqui, de todos vocês. Aliás, dispensaria maiores apresentações. E ele fez pós-doutorado em Wisconsin, nos Estados Unidos, depois, e a área de atuação dele é, basicamente, a aplicação da física à biologia e medicina, né? Ele é um especialista em biomagnetismo e aplicações de ressonância magnética em sistemas biológicos, dosimetria e também gastroenteromagnetismo. É um nome complicado, que ele pode explicar depois para vocês. E ele recebeu alguns prêmios, eu vou citar dois aqui mais importantes, que são o prêmio John Simon Guggenheim, em 1986, e o prêmio Diogo de Faria, da Associação Paulista de Medicina. Ele é um especialista nessa área de atuação dele, é o maior especialista no Brasil, e hoje ele vai falar para a gente sobre o que a física pode nos ensinar sobre a datação arqueológica. Ok? Então, muito obrigado, professor. Bem, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do Agostinho para estar aqui falando com vocês hoje. Como ele relatou, eu me sinto absolutamente à vontade estando nessa casa, uma vez que eu fui formado aqui, passei os melhores anos da minha vida nesse instituto. Ele era bem menor, não tinha um café antes do seminário tão bom quanto esse. Estava comentando com o Alberto que a gente tinha ali um chazinho, umas bolachinhas, quando muito, né? Mas isso é só uma pequena amostra de como esse instituto cresceu, melhorou e atingiu o padrão internacional que ele tem hoje. E a gente ainda, mesmo estando a Ribeirão, 100 quilômetros de distância, continua mantendo interações com grupos aqui de São Carlos. O professor Thanos, que está na audiência, participa juntamente conosco de um projeto da FAPESP, que trata de imagens de ressonância funcional aplicado à medicina. Mais especificamente, a gente está se aventurando a ajudar a entender um pouco mais epilepsia através das técnicas de física médica e de imagens. E, essencialmente, tudo que eu faço tem a ver com o magnetismo aplicado, né? Imagens por ressonância magnética, biomagnetismo e também ressonância de espinho eletrônico ou ressonância magnética eletrônica, que nós usamos para fazer, então, dosimetria de radiações e datação arqueológica. Quando eu discuti o tema do seminário com o Agostinho, eu estava meio inclinado a falar um pouco sobre dosimetria das radiações, mas aí eu mandei uma apresentação para ele e ele começou a ver aqueles efeitos das radiações, né, quando você excede a dose, o mal que pode causar. Ele falou: isso aí é muito complicado. Vamos arrumar um tema mais light. E pediu, então, para que a gente concentrasse o seminário no tema que está aí, que é, então, as aplicações em datação arqueológica. Bom, o que eu espero mostrar para vocês até o final é que a física tem muito a ver, né, com a datação arqueológica. Ela é muito importante na medida em que ela provê métodos que podem determinar a idade, e isso é uma coisa importante. Bom, uma das perguntas que a gente pode estar se fazendo, né, por que é importante realizar a datação? Por que nós precisamos datar as coisas, né? Várias perguntas, né, a gente pode fazer tanto em ciência como na vida, né? Como, onde, né, por quê e quando, né? Certamente essa última pergunta, né, quando aconteceu um determinado evento, a datação pode ajudar a esclarecer. Então, só para dar um exemplo para vocês, essa é uma matéria que saiu na Folha de São Paulo recentemente, né, no dia 20 de maio, onde se discutem os vários processos que teriam dado origem à ocupação das Américas, né?
Como a gente sabe, existe uma teoria de que o homem saiu lá da África, foi para a Europa, Ásia, né? Depois cruza aqui, né? O Estreito de Bering, né? Numa região que se chamava Beríngia. O mar já esteve muito mais baixo do que está hoje. Nessa época, acreditava-se que estaria cerca de 100 metros, 140 metros abaixo do nível corrente, de modo que existia aqui um istmo de terra conectando esses dois continentes. Então, o homem teria vindo para cá, chegado na América do Norte, e depois, então, ele foi migrando aqui para o sul, né? Então, o primeiro modelo, né, seria esse modelo aqui, que isso teria acontecido há 12 mil anos, e existe uma hipótese bastante defendida até um tempo atrás, que chamava-se primazia de Clovis, né? Clovis First. Existe uma cidade aqui no Novo México, nos Estados Unidos, que se chama Clovis, onde foram encontrados os sítios arqueológicos que se entendiam serem os mais antigos, né, da América. Então, tudo que aconteceu aqui no sul, né, de acordo com essa teoria, teriam seguido essa rota migratória, deveria ter, então, uma idade anterior a 12 mil anos. Então, acreditava-se que o homem chegou aqui na América do Sul, América Central e mesmo no sul dos Estados Unidos, numa data não anterior a 12 mil anos. O que vem acontecendo nos últimos tempos é que vários achados têm sido realizados e que apontam, talvez, para uma data muito anterior a essa. E aí existem modelos que falam de 15 mil anos, de 18 mil anos, né? E esses modelos ou são baseados em análises de antropologia física, de ossos, né, e restos humanos que se encontram aqui, ou então, né, e também, tá certo, com idades que são feitas, então, desses fósseis. Então, encontrar um sítio arqueológico e, eventualmente, fornecer uma idade, quando isso é possível, é extremamente importante para que você possa contextualizar essa história de ocupação. É lógico que isso só vai valer para a pré-história, né? Se nós termos registros escritos, é sempre possível encontrar, então, datas nesses registros que podem, então, depois ser analisados. Mas, nesse caso aqui, não se tinha nenhuma forma de registrar a data, né? Então, tem que se encontrar um meio de fazer isso. Bom, como é que a gente pode, então, medir o tempo, né? Falar um pouco sobre métodos de datação. A resposta mais óbvia é que a gente precisa de um relógio para fazer isso, né? Então, eu tenho meu relógio aqui no pulso, todo mundo tem um relógio, e, essencialmente, o que tem no relógio de pulso é o que a gente vai buscar nos processos que a gente vai usar para datação. Então, um relógio, essencialmente, consiste de uma base de tempo, que seria, então, um mecanismo de controle. Eu preciso, então, disparar o meu cronômetro em algum lugar, em algum momento, e preciso de um mostrador para mostrar esse tempo, né? Se vocês perguntarem ao professor Banhato aqui do Instituto, ele já vai dizer, bom, o meu controle, a minha base de tempo, né, são as oscilações do Césio que eu tenho lá no meu relógio, né? Eu conto essas oscilações, tá certo? Eu disparo e eu vou, então, acumular essas oscilações através de um mostrador e vou dizer qual é o tempo, qual é a hora nesse minuto, nesse momento, tá? Bom, então, para cada tempo que eu vou medir, eu vou precisar de um relógio adequado. Se eu quiser medir tempos não tão precisos como esse que o professor Banhato mede, mas tempos corriqueiros, né, um relógio de pêndulo pode fazer isso, né? Então, nesse caso, a minha base de tempo, meu controle vai ser um pêndulo que vai oscilar basicamente com uma oscilação por segundo, né, 1 Hz. Isso vai, então, acionar um mecanismo mecânico que vai contar essas oscilações e vai rodar os ponteirinhos aqui e eu vou ver, então, o meu tempo, vou controlar o tempo, vou medir o tempo. Bom, em processos mais longos, a gente vai ter que escolher uma base de tempo mais adequada, né, um sistema de controle mais adequado. Quando eu quero medir, então, tempos que são da ordem de milhares de anos, normalmente se utiliza o decaimento radioativo para que controle o meu relógio. Então, eu posso analisar o decaimento de radioisótopos como urânio, tório, potássio, carbono 14, né? E esse vai ser a minha base de tempo, então. Para disparar o meu mecanismo de contagem, a gente pode ter vários processos que podem ser físicos ou mesmo biológicos, né?
a cristalização de um estalagmite, como a gente vai ver, o crescimento de um ser vivo, ou a morte de um ser vivo, né? A temperatura de uma cerâmica, enfim, esses são os mecanismos que disparam o relógio. E para analisar, então, para ver quanto, para medir o tempo, para olhar quanto que estão marcando o meu relógio ali, a gente pode olhar vários parâmetros, né? Quando eu estou analisando esse processo aqui de decaimento de urânio, tório, nós vamos contar, vamos medir a concentração desses radioisótopos, né? No método que eu vou descrever hoje com um pouco mais de detalhe, o que a gente faz é contar ou medir a concentração de radicais livres por uma técnica espectroscópica, que é a chamada ressonância de espinho eletrônico ou ressonância magnética eletrônica. Então, esse é o procedimento que a gente usa, né? Parece simples, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado para que a gente não produza tempos que não tem nada a ver com a realidade, né? Essa aqui é uma gravura do Dalí. O Dalí é um pintor que ficou muito impressionado, ele era contemporâneo do Einstein, então ficou muito impressionado com a relatividade, né? E esse é um quadro que ele fez em que ele mostra a relatividade do tempo, onde a gente tem esses relógios aí todos, né, distorcidos e sem espelhar a realidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com as nossas amostras para que a gente possa produzir uma informação que seja útil e aceitável pelos arqueólogos, paleontólogos, enfim, com os nossos parceiros nesses projetos. Bom, quais são, então, os materiais que a gente pode utilizar para fazer datação, né? Eu falei no carbono 14, que provavelmente é o método mais conhecido de vocês. O que nós temos aqui é uma reação nuclear, né? Na alta atmosfera, então, nêutrons são produzidos após a interação de raios cósmicos com a alta atmosfera. Esses nêutrons interagem com isótopos de nitrogênio, formam, então, o carbono 14, e esse carbono 14, então, ele é rapidamente oxidado pelo oxigênio, forma CO2, né? E aí esse CO2 vai ser absorvido inicialmente pelas plantas, né? Fotossíntese, essa é a primeira absorção, pela água, tá certo? Então ele vai se fixar inicialmente nas plantas, os animais comem as plantas, né? Aí a gente acaba comendo alguns animais, e no final das contas, né, a gente pode ter carbono incorporado em toda a cadeia biológica e também em objetos marinhos, né, como corais que se formam aqui no fundo dos oceanos, né, e peixes, etc. Tá? Então, se eu, de alguma maneira, encontrar um método em que eu posso medir a concentração de carbono 14, nós vamos poder encontrar, então, a idade de um determinado objeto, visto que a gente conhece a meia-vida do carbono 14, sabe que depois de aproximadamente 5.000 anos a concentração cai à metade, a concentração de carbono 14 na atmosfera é mais ou menos constante, tem variações sazonais, isso já foi pesquisado também, de modo que se pode encontrar então a idade medindo a concentração desse radioisótopo. Outros materiais que podem ser utilizados em datação são mostrados aqui nessa transparência, né? Numa caverna, as formações que a gente tem ali de carbonato de cálcio, né, os estalactites aqui em cima e os estalagmites aqui embaixo, ou mesmo outras concreções, podem também ser datados, né, não por método carbono 14, mas por técnicas de ressonância de espinho eletrônico, como a gente vai ver. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. E além disso, outros restos, né, como por exemplo, ossos, né, que tem então um mineral, né, que é a hidroxiapatita, pode ser datado também, corais, né, e outros elementos que se acham nesse cenário aí. Para se datar usando essa série urânio e tório, né, existe um conhecimento bastante bem estabelecido da física do decaimento radioativo. Então, esse radioisótopo urânio 238 vai decaindo nessa série, esse 235 vai decaindo nessa série, o tório, e aí então pode-se, usando essas duas concentrações aqui, né, essa para o 234, 230, o tório, e essa aqui para o 235, 231, você pode, então, conhecendo a concentração desses isótopos, achar qual é a idade, né? Veja que aqui tem uma meia-vida de 700 milhões de anos, né? Esse tem uma meia-vida de
320 mil anos, esse tem uma meia-vida de 240 mil anos e esse uma meia-vida de 75 mil anos. Então, conhecendo as concentrações, conhecendo essas meias-vidas, é possível se encontrar qual é a idade de um objeto, uma vez que você acha esses radioisótopos presentes naquele objeto que você vai datar. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre esse outro método, que é o método de datação por ressonância de spin eletrônico, né? Esse método está baseado na criação de radicais livres pela radiação ionizante. Então vamos ver o que acontece quando a matéria é exposta à radiação ionizante. Bom, de forma geral, a gente pode imaginar que a gente tem a matéria no estado neutro, e eu tenho aí um par de elétrons, né, que formam um casal em harmonia, né, um spin rodando para um lado, um spin rodando para o outro, ocupando o mesmo orbital, né, respeitando aí as regras da mecânica quântica, né, e de repente chega aqui, né, a radiação ionizante, né, partículas alfa, né, que tem uma energia muito grande, que pode destruir quase tudo que vê pela frente, né, partículas beta, né, elétrons e radiação gama. Bom, essa radiação, então, ao interagir com essa matéria, acaba separando esse casal aqui, tá certo? Manda um para um lado, manda um para o outro, tá? Quando isso aí ocorre no estado sólido, a gente sabe que o estado sólido é denso, né? E cheio de armadilhas, né? Cheio de imperfeições, tá certo? Então, o que vai acontecer? Tem sempre uma armadilha ali, né? Um sujeito ali do mal, né? Como se diz, que acaba então capturando um desses elétrons ali, o outro fica separado, né? E esse par fica tristinho ali, tá certo? Bom, o que a gente vai fazer para determinar a idade e dose de radiação, né? Nós vamos ver daqui a pouco que, na realidade, a gente faz datação através de uma determinação de dose, né? É medir essa concentração aqui, é medir essa concentração de elétrons criados, né? E correlacionar essa concentração com essa dose de radiação. Então, a nossa hipótese, né, é que a radiação ionizante vai criar, então, elétrons em quantidades, né, que eu posso mensurar, e essa concentração aqui é proporcional à dose de radiação. Existe uma técnica que é bastante utilizada também para datação, que é a chamada termoluminescência. Nessa técnica, a gente aquece essa amostra, e aí fornece energia térmica para que esse elétron se liberte dessa armadilha, né? E o par se reencontre e aí emite luz, tá certo? Então existe uma luminescência termicamente estimulada ou uma termoluminescência. Então, na hora que eu meço a luz que é emitida, né? Eu então sei quantos elétrons se recombinaram, e aí então eu extrapolo qual é a dose que foi depositada nesse material. O problema, um dos problemas, né, é que esse processo aqui destrói a informação. Quando eu leio, né, a dose, eu forço a recombinação desse par de elétrons e, consequentemente, destruo a informação. Eu não posso mais ler novamente e ter acesso à informação. Então, sob esse aspecto, ele é um método destrutivo da informação. O outro método, esse da ressonância de spin eletrônico, ou ressonância magnética eletrônica, ele não destrói a informação fica presente ali para ser reavaliada e reanalisada. Muito bem. Bom, falar duas transparências sobre o que é essa chamada, né, espectroscopia de ressonância de spin eletrônico, ou espectroscopia de ressonância magnética eletrônica, ou também ressonância, às vezes falam paramagnética eletrônica. São vários nomes para a mesma coisa, né? Bom, essencialmente o que a gente tem no início, imaginem que eu tenho vários elétrons que estão desemparelhados, né, e estão no espaço sem ter nenhum campo magnético aqui na vizinhança. A gente sabe que os elétrons, então, têm um spin, e esse spin acaba conferindo aos elétrons que estão aqui, né, desenhados como se fossem esferas, né, lógico que isso tudo é uma abstração, e esse spin, então, acaba dotando o elétron de um momento magnético, né. Então, a gente pode imaginar esses spins como se fossem pequenos ímãs, né, que tem aí um polo norte e um polo sul associado a eles, né. E se não tem nenhum campo magnético, a gente sabe que esses elétrons podem ficar orientados ao acaso, né. Mas se eu agora coloco essa população aqui
em uma região que tem um campo magnético razoavelmente intenso, né, esses elétrons agora eles têm que ficar ou paralelo ou antiparalelo ao campo magnético. É como se eu tivesse uma bússola, né, que está no campo magnético da Terra. Essa bússola tem que ficar, ela fica sempre orientada, né, na direção do campo da Terra. No caso aqui dos elétrons, as regras da mecânica quântica, né, dizem que pode ter as duas probabilidades, né, de estar na direção paralela ou antiparalela. Obviamente que estar na direção paralela é muito mais provável do que estar na direção antiparalela. Bom, e aí o truque que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou inverter a direção de orientação desses spins, né? Eles estão então na direção alinhados com o campo, na direção paralela ao campo, momento magnético do spin. Eu faço ele então inverter a direção. Quando eu faço inverter a direção, eu tenho que despender energia, eu tenho que gastar energia, eu não faço isso gratuitamente. Então é como pegar uma bússola, né? E eu rodo essa bússola, né? Eu tenho que gastar um certo trabalho. Esse trabalho vai então ser expresso por uma energia, que está mostrada aqui, e nesse caso, a gente não tem como pegar o elétron pela orelha e fazer ele rodar, mas a gente vai fazer isso irradiando, né, o elétron com radiação eletromagnética. Então nós vamos colocar uma radiação eletromagnética que tem uma frequência Ni, e aqui está a constante de Planck, então essa energia vai ser dada por essa relação, e tanto mais energia eu vou precisar para rodar o elétron, quanto maior for o campo magnético, né? Isso é mais ou menos intuitivo, porque é como pensar num campo magnético intenso na Terra, a bússola fica muito, né, fortemente alinhada. Se o campo é mais fraco, eu posso rodar mais facilmente. Então, esse campo magnético também vai influenciar a energia necessária para que ocorra essa mudança de orientação. Bom, de maneira que se eu consigo, na minha amostra, criar aqueles elétrons através da radiação ionizante, depois levo essa amostra, né, para um espectrômetro, que a gente vai ver o que é em seguida, e meço, então, essa energia absorvida, eu posso, então, dizer que a energia absorvida vai ser proporcional ao número desses elétrons, que, por sua vez, vai ser proporcional à dose de radiação que eu depositei no material. Bom, aqui a gente mostra o que vai acontecer, então, nessa situação, né? Eu tenho, inicialmente, sem campo magnético, esses elétrons podem estar em qualquer orientação. Quando eu aplico o campo magnético, ele pode estar numa orientação ou na outra orientação. Quando eu, então, inverto, né, esses spins estão rodando aqui no sentido anti-horário, quando esse aqui vai para o sentido horário, ele tem que absorver energia para que ele possa mudar de orientação. Bom, depois que ele muda de orientação, depois de um tempo, ele vai voltar para essa posição aqui inicial, vai irradiar essa energia novamente, e a gente chama esse processo de relaxação, né? Então, é como uma bússola, né? Quando eu consigo inverter a bússola, se eu pego uma bússola, ponho um ímãzinho, eu inverto a posição dela, se eu tiro o ímã, ela fica um pouquinho ali, depois volta para o eixo norte-sul novamente, tá? Bom, esse é um dos espectrômetros que a gente usa, né? Uma máquina já um pouco antiga. Felizmente, depois de vários anos, a gente conseguiu esse ano um recurso da FAPESP, né? Gostaria de agradecer publicamente, que nos vai permitir comprar uma máquina nova. Essa é uma máquina já de 63 e a gente vem usando ela intensivamente para fazer essas medidas. E aqui é um espectrômetro um pouco mais moderno, também feito através de várias partes. Aqui está o ímã, que vai produzir então o campo magnético. A amostra é colocada aqui no centro, e toda essa parafernália aqui é uma ponte de micro-ondas que vai então levar aquela radiação que eu falei para que os elétrons possam mudar de orientação, e isso então vai ser medido através dessa caixa branca aqui, que a gente tem essencialmente um sistema que consegue medir a energia de micro-ondas que é absorvida por esses elétrons, e depois isso tudo é controlado por computador. Nessa caixa a gente controla a intensidade do campo magnético, aqui nós controlamos a ponte de micro-ondas, e alguns experimentos a gente tem que fazer com temperatura variável, então nós temos esses reservatórios para nitrogênio e para hélio, para poder variar a temperatura da amostra. Bom, como é que é então esse processo de preparação da nossa amostra, né? A gente tem aqui um diagrama de bloco que
mostra para a gente o que nós fazemos, a gente recebe uma amostra, vai ter que fazer alguma preparação, né? Essa preparação pode ser, então, separar, né, os pedaços, tá certo? Pulverizar, ou até mesmo medir a amostra no próprio estado. Algumas amostras a gente não pode, não deve destruir por razões históricas, então a gente tenta usá-las como elas vêm, né? Depois tem que separar em alíquotas, pesar, e a gente então vai separar uma amostra que não vai fazer nada, e as outras amostras a gente vai submeter geralmente a uma irradiação artificial. Isso vai para o espectrômetro, e a gente então vai medir o espectro, que é isso que está mostrado aqui, que essencialmente é um gráfico onde eu tenho a intensidade de energia de micro-ondas absorvidas na vertical versus o campo magnético. Esse gráfico pode ter essa forma ou outras formas, e o que a gente consegue fazer em muitos casos é associar essa distância desde esse ponto até esse ponto aqui embaixo, essa amplitude pico a pico, com o número de spins. Então a gente pode calibrar essa escala vertical em spins por grama. E, finalmente a gente pode fazer um gráfico onde nós colocamos então quantos spins por grama são gerados em função da dose. E é daí que nós vamos tirar uma informação importante. Bom, nós vamos querer determinar, como eu falei, a dose que essa amostra recebeu ao longo de milhares de anos, tá certo? Por estar na atmosfera, por estar no meio ambiente, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Eu recebo uma amostra que tem uma dose, que eu vou chamar aqui D0, e que tem uma amplitude A0 de sinal. Então, a maneira que a gente tem para encontrar quanto vale essa dose D0 é esse chamado método da dose aditiva, né? Eu vou adicionando doses de radiação, D1, vou medir uma amplitude A1, D2, medir a amplitude A2, D3, amplitude D3, A3, e depois eu vou ter uma curva como essa, né? Bom, em alguns casos, essa curva ela é linear, né? A gente pode fazer um ajuste, e ao extrapolar, então, para a intensidade de sinal igual a zero, eu determino qual foi a dose, né, que essa amostra precisou receber para sair de um sinal zero e chegar até esse ponto, que é, então, a intersecção desse eixo, dessa linha reta, né, com esse eixo. Bom, aqui a gente já está fazendo uma série de hipóteses que precisam ficar claro, né? Primeiro, veja, essa amostra ficou até no passado, até o momento em que eu peguei a amostra, provavelmente na ordem de milhares de anos, recebendo a radiação ambiental, recebendo dose da radiação ambiental. Então foi um processo de exposição à radiação bastante lento, né? E aí a gente pega agora, né, em questão de algumas horas ou alguns dias, né, e aplica uma dose, geralmente 10 vezes essa daqui, né, para conseguir construir uma curva que seja confiável. Então, a gente já está fazendo uma hipótese, né, que essa amostra produz radicais livres independente da taxa de dose. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. Às vezes, nem sempre, para algumas amostras, isso é válido. A outra coisa também é que nem sempre é uma reta, né? Às vezes a gente tem uma curva como essa, que satura, né? Então é preciso estar atento para os modelos que a gente vai usar para ajustar essa curva. Bom, então, feito isso, eu consigo determinar, então, essa dose arqueológica. E isso vai ser uma informação importante para que a gente possa determinar, então, a idade. Bom, aí vem uma outra questão, né? Então, eu agora sei, então, qual é a dose que a minha amostra recebeu. Então, é como se eu tivesse aqui um pedaço de crânio, né? E eu pego esse crânio e determino essa dose, né? É como se eu tivesse um relógio aqui sem ponteiros, né? Como é que eu posso transformar, então, aquela dose que foi encontrada aqui no material numa idade, num tempo que eu possa, então, medir? Bom, tem várias propostas, né? Uma delas seria buscar aí num sítio arqueológico, um cemitério, né? E aí ver lá uma ossada que a gente conhece, então, quando foi enterrado, né? E aí desenterra e pega esses ossos, né? E usa, tá certo? Como se fosse um padrão, né? Isso é uma charge que o próprio professor Ikeya fez, né? Isso aqui é a carinha dele de óculos, né?
Infelizmente ele morreu aí alguns anos atrás, que era uma pessoa que muito ativa nessa área, né? E essa é uma possibilidade, né? A outra possibilidade é a gente entender um pouco mais o que está acontecendo com essa amostra que está enterrada, né? Então aqui a gente tem um diagrama do que pode estar acontecendo, né? Se eu tenho amostras que estão aqui no solo enterrado, então eu estou mostrando aqui basicamente dentes, né? Porque dente é uma coisa que vocês vão ver que tem um papel importante na hora que a gente quer fazer a datação. Essas amostras, então, vão estar sujeitas, né, aos raios cósmicos, né, que penetram aqui no solo e também a decaimento radioativo dos radioisótopos que existem no solo. Então, nós vamos ter radiação gama, né? Radiação gama vai vai percorrer distâncias, né, da ordem de metros, tá certo? Tipicamente, antes de decair. Se eu olho numa escala menor, por exemplo, aqui 4 centímetros, né, esse pequeno pedacinho, a gente vai ter, então, já outros tipos de radiação presente, né? As radiações beta, né? Elétrons que são emitidos por aqueles átomos como urânio, tório, né? Potássio, vão, então, irradiar o meu material e tem um alcance, né, da ordem de milímetros. Então, elas vão atravessar o material e vão depositar a sua dose aqui. Se eu olho agora numa escala menor ainda, de microns, né? Aí as radiações do tipo alfa são importantes, porque elas têm um alcance, né, da ordem de microns, né? Então, veja que eu tenho aqui toda uma série de interações, né, da minha matéria com as radiações ionizantes, né? Então, aquela radiação que eu tinha falado no início, né, a alfa, beta, gama, elas estão presentes aqui no solo, assim como a radiação cósmica também. Bom, então o que nós vamos poder fazer, né? Se eu conheço as interações, eu posso agora dar um passo adiante, que é o seguinte: como é que eu posso determinar a idade, né? Vou fazer dessa maneira, olha, se eu determinei aquela dose arqueológica, e se eu conheço a taxa de dose anual, né, basta dividir a dose arqueológica pela taxa de dose anual, eu vou ter a idade, né? Ou seja, numa determinada região, eu sei que eu tenho ali uma taxa de dose, né? E aí eu posso, então, saber que se eu tenho um fóssil naquela região, esse fóssil, então, vai, durante, sei lá, 1000 anos, adquirir uma certa dose de radiação que eu vou medir. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Para raios cósmicos, a gente tem uma radiação típica, que é de 0,25 miligray por ano. Gray é a unidade que se usa para medir dose depositada, é 1 joule por quilograma. Então, essa é a energia que foi depositada, então, por ano, né? 0,25 miligray. E aí eu tenho, né, os isótopos principais, que é urânio, tório, urânio 238, tório 232 e o potássio 40, que se eu determinar, então, a concentração deles, eu posso, então, determinar qual é a taxa de dose que esses radioisótopos produzem, né? Por exemplo, se eu pegar óxido de potássio, né, eles vão produzir, então, uma dose de 0,0678 miligray por ano de raios beta, né, e de 0,22030, né, 203 miligray de raios gama, né? E se eu souber, então, a concentração de urânio, 1 ppm vai dar essa dose anual de urânio e 1 ppm de tório essa outra dose anual. Bom, então, de posse dessa informação, a gente pode determinar, né, a taxa de dose e, com isso, a idade. Normalmente, existe uma outra maneira de fazer isso, né? Essa é aquela maneira empírica que eu falei antes, onde vários sítios se conheciam por outros métodos as idades, né? E daí se fez, então, uma curva de calibração, em que nós temos aqui, então, a dose equivalente, ou a dose arqueológica, no eixo vertical, e aqui a idade conhecida. E aí a gente vê, então, que taxas de dose, por exemplo, de 10 miligray por ano, se ajusta bem a esse conjunto de dados, de 0,1 miligray, 1 miligray por ano, se ajusta a essa faixa, e 0,1 miligray a essa faixa aqui. Hoje a gente usa um método um pouco mais preciso, que é medir, então, no solo e na amostra, as concentrações de urânio, tório e potássio
se utiliza normalmente uma técnica de ativação neutrônica, então essas amostras são levadas para o IPEM, que é o local no Brasil que se faz isso, e eles expõem então o material a um feixe de nêutrons, ativa e depois, através de espectrometria gama, a gente consegue determinar então essas concentrações em ppm, né, partes por milhão, que é o que a gente precisa. Tá? Bom, e aí tem um modelo matemático computacional, que a gente então coloca a espessura do esmalte, a espessura da dentina, mede-se a concentração nesses vários materiais, no solo ao redor, e com isso a gente extrai uma taxa de dose, e com isso se consegue encontrar então a idade. Bom, aqui é uma comparação, aqui é uma comparação entre alguns métodos, né, os mais conhecidos. Nós temos aqui o carbono 14 e a faixa de alcance disso, né? Carbono 14 a gente pode ir até uns 50 mil anos aproximadamente, né? Essa série de urânio a gente vai até uns 500 mil anos, né? Tem uma técnica nova que é essa de OSL, ou luminescência oticamente estimulada, em que no lugar de aquecer o material para que aqueles elétrons se recombinam, nós iluminamos o material com uma luz de comprimento de onda específico, que também dá energia para esses elétrons se recombinarem. Então ela vai até essa faixa aqui, aproximadamente 500 mil anos. A termoluminescência, né, vai até 2 milhões de anos, aproximadamente, pode estender um pouco mais. A ressonância de espinho eletrônico está colocada aqui, vai até cerca de 2 milhões de anos. Depois disso, o que acontece é que você pode continuar irradiando o material, você vai criar elétrons lá, mas esses elétrons começam a interagir um com o outro, começa a ter uma interação dipolar e o sinal é saturado, você não consegue mais detectá-los. Uma outra técnica também pode ser usada, baseada na radioatividade, é esse decaimento, né, do potássio, que decai em argônio, e aí vocês podem, então, seguir essa curva aqui, vai até um pouco mais de 2 milhões de anos. Bom, tem outras técnicas também que podem ser utilizadas, né, mas como vocês veem, são todas técnicas físicas, né? A física está realmente bastante presente em todas essas metodologias para determinar a idade, para fazer datação. Bom, falar um pouquinho agora sobre algumas aplicações que a gente pode fazer. Inicialmente, vou seguir a ordem, né, que eu fui me envolvendo nesse problema, né? Então, o primeiro trabalho que nós fizemos de datação foi datação de sambaquis, né? Eu tinha recém terminado o meu mestrado, não tinha a menor ideia do que era um sambaqui, né? Então, o professor Mascarenhas, ele convidou o professor Iqueia para ficar aqui 6 meses. Eu tinha acabado o meu mestrado e daí eles me convidaram para entrar no projeto, né? E tinha terminado o mestrado na área de ressonância de espinho eletrônico e tinha uma proposta tinha um sonho de ir para os Estados Unidos fazer doutorado. Então eu tinha que ficar 6 meses aí arrumando alguma coisa para fazer. Entrei nesse projeto e o primeiro trabalho que nós fizemos juntos, então, foi esse de determinar a idade de sambaquis, né? Sambaquis são verdadeiros monumentos, né, culturais que essa população indígena que vivia nas costas aqui, né, do Brasil, né, produziu. Então, eles eram populações coletoras que comiam conchas, né, e o que tinha ali ao redor. E eles iam empilhando essas conchas, então, e depois começaram a sepultar os mortos nessas montanhas de conchas. Então, são verdadeiras pirâmides que existiam aqui na costa do Brasil e que os arqueólogos, né, depois começaram a pesquisar e se encontravam ali, então, ossos, né, humanos, né, pessoas que foram enterradas lá. Bom, e o problema sempre era, quando isso aconteceu, quando essa população viveu aqui, né, então, determinar a idade dessas amostras aqui. Infelizmente, a maior parte desses sambaquis desapareceu, porque eles tinham muita concha. Concha é carbonato de cálcio, né? Então, era um material muito fácil de ser utilizado para fazer cal. Você pega a concha, queima, tá certo? Então, você faz uma oxidação no ambiente e transforma o carbonato de cálcio em cal. Então, a maior parte desses sambaquis hoje estão nessas construções que foram feitas no período colonial aqui no Brasil, desapareceram. Aliás, até uma coisa interessante, há um tempo atrás a gente trabalhou no CNPq lá, ajudando a estruturar uma rede que estava preocupada com essa questão de patrimônio histórico. Então, tem grupos no Brasil que estudam o que se chama argamassa
histórica, tá certo? Porque se você hoje pegar o cal que você compra aí no depósito da Votorantim, fazer uma mistura e for lá e aplicar, ele não vai conversar bem com aquela argamassa que está lá. Então você precisa ver o que eles usaram para tentar fazer uma argamassa semelhante e ter uma boa restauração. Bom, então, a gente teve um contato com o pessoal no Instituto de Pré-História de São Paulo e eles nos forneceram, então, conchas que haviam sido datadas e fragmentos de ossos, né? Então, nós pegamos aqui um osso, veio um pedaço de osso de um crânio e a gente começou a trabalhar com esse material, então. Então, esse é o espectro que a gente conseguiu registrar, né? É uma coisa aqui meio complicada, tem essas várias linhas que a gente sabe que é devido ao manganês, né? O manganês é um material, um íon bastante abundante no solo, ele acaba penetrando, e o sinal que a gente está buscando é um negócio que está aqui no meio, né? Que uma vez expandido, ele tem esse aspecto, e depois que a gente irradia, ele vai crescendo, e aí pode-se então fazer aquela curva, né, de sinal versus dose, e encontramos naquela época uma idade de 2.000 anos, né, que era coerente com os achados que se tinha de outras datações, de outros métodos, né. Em seguida, a gente foi trabalhar com cavernas, né, e a ideia aqui é outra também, né, o pessoal da área de geologia e que lida com clima, paleoclima, eles estão muito interessados em entender quanto tempo demora para uma caverna se formar, por exemplo. Bom, o que acontece então? Existe uma região, né, uma região que tem, aqui no Brasil a gente tem essa formação geológica, né, de karst, que é uma formação rica em carbonato de cálcio, né? Então, o que acontece é que o rio acaba passando por essa região, acaba erodindo, né, a rocha, forma ali então a caverna, e aí, por cima da caverna aqui, acontece uma reação que está mostrada aqui embaixo, né? Nós vamos ter carbonato de cálcio, né, que vai acabar então sendo misturado com água e CO2. Esse meio fica acidificado pelos ácidos úmicos da decomposição de folhas, né, que estão no solo. Isso acaba dissolvendo o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, então, percola, né, ele filtra através do teto da caverna, e aí ele vai, então, começar a pingar aqui no solo da caverna. Então, vai produzir um processo, que é um processo de cristalização, né? Esse carbonato de cálcio vem, uma gota inicialmente pinga aqui embaixo, outra fica pendurada ali, essa gota vai evaporando, né? E aí naquela gota começa a aumentar a concentração desse carbonato de cálcio, até que em um determinado momento, né, ocorre aquele milagre que é formar um cristal. Então forma um pequeno cristalito ali. Bom, a gente já tem uma semente aqui embaixo, outra semente ali em cima, e esse processo vai evoluindo continuamente. Então nós vamos formando o estalactite aqui em cima e o estalagmite aqui embaixo. De modo que eu posso, então, se colher amostras, né, aqui de baixo, né, eu posso saber quando que essa caverna começou a ser formada. Quer dizer, eu tenho a idade mais antiga. Se eu colher uma amostra aqui, outra ali, eu posso determinar a velocidade de crescimento desse estalactite ou desse estalagmite aqui de baixo, né? Determinando, então, a velocidade de estalagmite, de crescimento, eu posso começar a saber se houve épocas de muita chuva, de seca, né? Então, tem uma série de informações paleoclimáticas que podem ser obtidas. Isso aqui é uma caverna que tem em Santa Catarina, que não foi a primeira que nós trabalhamos, foi a mais recente. O primeiro trabalho nós fizemos com estalagmites da Caverna do Diabo, aqui no Vale do Ribeira, mas mostra, né, como é bonito isso. Aqui é uma pessoa, é uma vela imensa, é uma das cavernas que tem o teto mais alto aqui no Brasil, e então é possível a gente fazer essa determinação. Bom, aqui a gente mostra então o que acontece, né? Novamente nós temos a presença do manganês e temos aqui esses vários sinais, né? Graças então a ter dois espectrômetros, um que opera em banda X e em banda K, a gente consegue identificar esses radicais. Então a gente sabe que esse sinal A é esse radical aqui, SO2, depois esses outros aqui, né? B e C, tá certo? São esse radical CO2-, um isotrópico e um anisotrópico, e daí fazendo então aquela mesma brincadeira de irradiando no laboratório, nós conseguimos então extrapolar, determinar a dose arqueológica,
E nesse caso aqui, nós colocamos dosímetros na caverna, nós levamos dosímetros de termoluminescência e colocamos lá por um tempo. Então, ele acumulou uma dose durante um ano, depois nós lemos essa dose e conseguimos determinar, então, que esse material teria se formado, esse estalagmite, né, num tempo de aproximadamente 3.000 anos. Tá? É interessante que dentro da caverna, né, a taxa de dose é menor do que fora. Né? Ficou meio assustado no início, mas como é que pode? Bom, mas é que está num ambiente, né, mais ou menos protegido, né? Então, é como se tivesse ali uma certa blindagem, né? Bom, aí fomos, né, fazer outras datações, né? E vou falar um pouquinho aqui de megafauna agora, né? Bom, aqui a gente tem um achado, né? Os paleontólogos estavam também lá no Vale do Ribeira, encontraram então esse material, né? Já viram que tinha um osso aqui. Eu talvez se eu olhasse isso a primeira vez não ia ver nada, mas eles, como têm o olho treinado, né, acharam um osso aqui, né, que tem a ideia de um canivete, né, um osso não, desculpa, um dente, né, um dentão grande que está aqui, depois de limpo, esse é o dente que que foi recuperado nessa escavação. Bom, aí fazendo as análises, né, eles entenderam, né, que esse animal, esse dente pertencia a esse animal aqui, que é um chamado Toxodon, né. Esse Toxodon é como se fosse um pequeno hipopótamo, né? E não é tão grande como um hipopótamo, um pouco menor, mas se parece com um hipopótamo. Tem uns dentes parecidos com o hipopótamo. E aí pediram para ver se a gente conseguia determinar a idade, né? E esse animal foi achado, então, ali no Vale do Ribeira. Bom, nós então pegamos ali amostras de dentina e esmalte. Aqui nós temos a informação inicial, né, o espectro da dentina e do esmalte. A primeira coisa que vocês podem observar aí é que esse espectro do esmalte é muito mais intenso, com menos ruído, do que o espectro da dentina, né? E isso é assim mesmo, né? Se vocês olharem como que o dente é formado, vocês vão ver que o dente ele tem essa camada externa, né, do esmalte, que é um cristal quase puro de hidroxiapatita, bastante resistente. E isso é feito justamente para o dente ter a função que tem, de morder, de triturar, de moer, né? Então tem que ser muito forte. Então o grau de cristalinidade do esmalte é muito maior do que o da dentina, consequentemente você tem muito mais hidroxiapatita aqui do que na dentina, né? Material menos denso. Daí irradiando se constrói novamente, o sinal cresce, a gente pode fazer aquelas curvas, né? E encontramos então para esse animal uma idade em torno de 6.000 anos, né? Aí vocês podem se perguntar, bom, mas o que estava fazendo, né, na região do Vale do Ribeira um animal parecido com um hipopótamo, né? Ali é região de Mata Atlântica, não é? Como é que o animal vai andar ali? Não tem como andar, nem eu consigo andar lá, tá certo? Não sou tão gordo quanto o hipopótamo, né? Então, vocês vejam que alguma coisa aconteceu aí, né? E aí, obviamente, o pessoal liga essa informação com outras, né, e começa a especular, né. Bom, o que aconteceu foi que nós tivemos uma glaciação há 10.000 anos atrás, né. Antes dessa glaciação, o clima ali era diferente. Provavelmente era um clima do tipo savana. Então esse animal se adaptava bem ali. Aí morreu, tá certo? Houve a glaciação, ficou lá, mas é um animal que estava vivendo modernamente, né, e nem aquele clima, né, foi sempre assim. Então, esse tipo de informação da idade, né, permite, então, que as pessoas que estudam essas outras áreas possam contextualizar essa informação dentro de um cenário maior e, então, começar a tirar informações que permitem entender, por exemplo, como o clima está evoluindo na Terra e outras questões, extinção e por aí afora, tá? Um outro exemplo de megafauna aqui também, esse é o trabalho que a gente fez em cooperação com a professora Alcina, da Universidade Federal do Pernambuco. Eles têm feito várias escavações lá, né? Então tem esse animal aqui, que é como se fosse um mamute, que já viveu aqui na América do Sul, né? Esse Aplomastodon. E esse outro aqui, Sinorhinotherium, que é como se fosse um pequeno camelo, tá? Que já viveu por aqui também. Então eles precisavam datar esses animais, e aí fazem escavações. Essa é de uma escavação mais recente, nesse local aqui. Então veja que a gente tem rocha, né, de todos os lados aqui,
e se formou esse veio aqui, né? Então esse veio foi ótimo, porque tudo que foi erodido, que foi carregado pela chuva, acabou se acumulando aqui. Então, escavando esse material, né, essa região, se conseguiu em diferentes estratos, né, se encontrar amostras, né, de dentes, tá certo? Então, isso aqui é dente de megafauna, um dentão que tem quase 10 centímetros de diâmetro, né? Aqui é um outro, aqui nós temos também outro dente, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, uma régua de 30 centímetros, né? E aí nós fizemos a mesma coisa, né? Extraímos, então, o esmalte, né, desse dente. Esse esmalte, então, foi medido inicialmente sem ter nenhuma irradiação aditiva, depois ele foi irradiado, e aí se construíram aquelas curvas de sinal versus dose, se conseguiu a dose arqueológica, e essas amostras também tiveram o conteúdo de urânio, tório e potássio analisado, para a gente saber, então, qual é o ambiente que ela estava, qual é a dose de radiação que ela recebeu, tanto a amostra como o solo ao redor. E aí se constrói, então, tabelas como essa, em que a gente tem, então, a dose arqueológica aqui, e aqui nós temos a idade, né? E aí tem uma coisa nova aqui, né? Que é esse EU, tá certo? E esse LU, né? Uma outra coisa que precisa levar em consideração também, quando a gente vai fazer essa determinação de idade, é como é que esse urânio, né, foi absorvido, esse tório foi absorvido. Será que ele foi absorvido rapidamente? Será que ele foi absorvido de uma forma linear? Então aqui a gente tem dois modelos, né, um modelo de early uptake, né, uma absorção rápida, absorção linear, e as idades que a gente pode então obter, né? Então, através dessas idades, a gente vê que não tem muita diferença aqui, 30, 40, 36, 49, está mais ou menos dentro do erro ou da incerteza, não erro, da incerteza que a gente tem, de modo que isso permite, então, aos paleontólogos estabelecer uma cronologia, né? Bom, falar um pouquinho agora, para terminar, das aplicações que a gente tem feito, que estão relacionadas aí ao Parque Nacional da Serra da Capivara, faltou um serra ali, na Pedra Furada, né? Bom, aqui é uma vista do parque, que fica lá em São Raimundo Nonato, né, no Piauí, uma outra vista, e é uma região muito interessante, porque tem caatinga de todo lado, né, aquela região plana, etc. Depois chega na região do parque, tem essa cadeia de montanhas, né, em que aqui no fundo tem um rio que já correu aqui mais caudaloso, hoje é um riacho que só na época da chuva que corre, mas vocês veem que tem uma vegetação bastante exuberante, né? Uma outra vista aí desse baixadão. E o que a gente que está preocupando as pessoas da área aí de arqueologia, né, são essas pinturas, né? É uma região muito rica em pintura rupestre. Vocês já devem ter visto, esse assunto vem sendo discutido. A professora Nieri esteve em São Paulo, inclusive, recentemente, naquele evento promovido pela FAPESP, até está no site, né? Mandaram ontem aí para nós, quem quiser assistir à conferência dela. Mas existe essa profusão de pinturas rupestres, né? Mais de 1000 sítios arqueológicos lá, em que existem vários registros gráficos, né, da vida cotidiana daquele povo, enfim, cenas do dia a dia. E a pergunta que se faz é, bom, quando viveu essa população aqui? Que época que isso aconteceu? Então, num determinado momento, se encontrou sobre uma dessas pinturas uma formação de calcita, né, um depósito de carbonato de cálcio. Bom, aí, quando chove, eu fui para lá umas 3 vezes. Numa das vezes que eu fui lá, choveu. Eu não imaginava que lá chovia tanto. Mas foi uma tempestade tão grande, aquela chuva torrencial, chove, raio, acabou a energia elétrica na hora da conferência. Enfim, um caos como se fosse aqui. Chove, chove, aí você tem aquele solo poroso, a água filtra, né, desaparece, e depois vem a seca, né? Inclusive, hoje o pessoal lá está fazendo... um dos projetos mais exitosos que tem lá é um projeto de fazer cacimbas, né, próximo das casas. Então chove, você coleta aquela água numa caixa, numa cisterna, e aquilo então fica armazenado e tem água para o ano inteiro, né? Um projeto até feito aí com umas ONGs, etc., que está dando certo. Bom, então, durante essas chuvas, né,
você acaba dissolvendo. Essas rochas aqui também são todas carbonato de cálcio. E esse parque estava sendo também destruído, né, por caieiras. O pessoal ia lá, arrebentava todas essas pedras, queimava e fazia cal. Bom, até que o parque foi criado. Então, numa dessas pinturas aqui foi encontrada um recobrimento de calcita que foi retirado. E aí a gente então, isso já é um trabalho que começou em 91, mais ou menos, a professora Niade mandou uns pedaços dessa calcita. Aqui a gente tem as dimensões, é uma lâmina que tem mais ou menos 1 milímetro de espessura, e quando se rompeu, né, dimensões de ordem de centímetros. Bom, e a gente fez toda a caracterização de raio-x para ver o que era a calcita, etc. E foi então usar esse mesmo método, né, infelizmente está escuro aqui, medimos o sinal, né, e daí construímos, então, isso aqui é para uma dose de 20 grays, 350 grays, construímos então aquela curva de sinal versus dose, e determinamos finalmente que tinha uma dose de 25 grays, né, e essa dose para esse ambiente, medindo a taxa de dose lá, corresponderia a 25 mil anos. Né. Bom, isso foi mais uma confusão, né, porque a hipótese que se aceitava até então, e ainda é aceita, é aquela hipótese de que primazia de Clovis, né, the Clovis first, como o pessoal fala, ou seja, nada pode ser mais antigo do que 13 mil anos aqui no sul, visto que lá nos Estados Unidos, né, tem essa ideia de que essa população viveu lá em torno de 13 mil anos. Bom, de lá para cá muita coisa mudou, né, tem vários estudos sendo feitos, né, um deles mostra que essa população viveu cerca de 300 anos, então seria impossível que essa população tivesse sido dispersada a ponto de chegar aqui no sul. Recentemente também eu li uma reportagem que um grupo da Califórnia analisou, né, coprólitos, ou seja, fezes, né, e também encontrou idades mais antigas. Eu disse, bom, você salvo, né, pelas fezes, né? Então, tem muita coisa acontecendo aí. Bom, quando nós soltamos esse resultado, publicamos esse trabalho, inclusive o professor Shigeo Watanabe de São Paulo fez a parte de termoluminescência, encontramos uma idade, a minha amostra deu em torno disso, a amostra dele deu mais do que isso, em torno de 30 mil anos, isso foi publicado numa revista. A comunidade de arqueologia foi extremamente crítica, né? Eu sou físico e estou acostumado a conviver na comunidade física, que é uma comunidade tida como crítica, tá certo? Quando eu fui para Ribeirão Preto, comecei a conhecer os médicos, né? E aí, dentre os médicos, a gente conhece os cirurgiões, tá certo? Que é um pessoal, né, também muito crítico e de opinião feita, né? Mas aí eu conheci os arqueólogos e paleontólogos. Olha, esse pessoal é terrível, eles destroem mesmo e tem uma tenacidade de crítica muito grande. Bom, os dados estão aí, tá certo? A gente não tem tem que arrumar uma explicação. Bom, a explicação é procurar mais, né? Procurar mais amostras, procurar mais vestígios e ver se a gente tem mais evidências de que essas idades são antigas. Então, o pessoal vem fazendo isso lá. Essa é uma escavação que foi feita numa outra toca, né? Tem várias tocas lá, né? Porque você tem esses paredões e daí eles vão quebrando, formam uma parede inclinada, e o pessoal acaba se alojando ali, ficava vivendo ali, né? Então, essa é a tal da Toca da Santa. Aqui a gente tem uma escavação, e esse é um crânio, né, humano, tá vendo os dentes aqui, tem aqui fragmentos, né, do crânio, e um desses dentes a gente datou e deu 5.700 anos, né? Dente é o material ideal para a gente datar, porque, como eu falei, ele tem esmalte tem muita hidroxiapatita, já se conhece bastante aqui da física associada à absorção dos radioisótopos, né? Ossos já é um sistema mais complicado, porque o osso é muito poroso, é um sistema aberto, então tem muita troca com o ambiente, tem muitas indeterminações. Bom, esse sítio era próximo ali da Pedra Furada, não era aquele lá, e recentemente foi feita uma outra escavação, essa aqui da Toca das Moendas, e vocês podem ver, então, aqui tem um esqueleto, vestígios de um esqueleto, é um esqueleto humano, e aqui tem também vestígios de ossos, tá certo? Que, acho que na próxima transparência fica mais claro,
Isso aqui seria, então, uma arcada de um cervídeo, né? Uma espécie de veado que vivia lá na época. Bom, esse material foi mandado para nós, 2 dentinhos, que estão mostrados aqui. Um dente desses, como esse assunto está bastante controverso, né? A gente pegou um dente desses e contactou um pesquisador, uma pesquisadora dos Estados Unidos, que trabalha nessa mesma área, enviamos um dente para ela. Falou, bom, você faz tudo que você costuma fazer aí, né? E vamos ver se a gente chega numa idade, né, parecida. Outro ficou com a gente, né? Esse dente, então, foi limpo, e aí você vê aqui o esmalte extraído, né? A gente desenvolveu uma técnica interessante para remover o esmalte, que outros grupos pegavam esse dente e mecanicamente tentavam remover o esmalte. Só que quando você tenta fazer isso mecanicamente, uma broca de dentista, você aquece, pode gerar radicais, e aí a gente tem feito congelado isso no nitrogênio, e ele traz a temperatura ambiente. Então, esse processo de esfriar e aquecer a temperatura ambiente produz tensões mecânicas nesse material que acaba por separar o esmalte de uma forma bastante inócua, na minha opinião, né? Bom, e esse material, então, a gente está estudando agora, né? E já temos uma idade, né? E aquela idade lá de 20 e tantos mil anos está se confirmando. Então, foi também daquela peça, isso aqui é o que o pessoal chama de uma concreção. Numa das camadas aqui se encontrou também conchas, né? Essas conchas foram datadas por carbono 14 e parece que tem várias evidências por diferentes técnicas, diferentes pesquisadores apontando para uma idade, né, da ordem de 20 mil anos, que eu acho que vai ser difícil contestar com tanta evidência. Então, isso certamente vai mostrar que essas populações, né, tiveram por aqui antes de 12 mil anos, portanto, essas teorias de ocupação têm que ser repensadas, né? Bom, eu queria então terminar e agradecer algumas pessoas, né? Agradecer ao professor Mascarenhas, que ele afinal foi a pessoa que me levou para esse problema, como eu falei, né? A Ângela é uma ex-aluna. Isso é para brincar com o Augustinho, tá certo? A Ângela é uma ex-aluna que agora está na Universidade do Sagrado Coração, a professora Niede, Patrícia, Alcina, lá de Pernambuco, e o pessoal técnico que tem dado apoio. Bom, e teve vários estudantes que passaram também por esses projetos, nos ajudaram, então eu gostaria também de agradecê-los. Bom, era isso então. Bom, então a gente abre para perguntas, comentários. A minha preocupação, Bafa, é com o clock do seu relógio, que é determinado essencialmente pela taxa de radiação. Isso. Como que se espera comprovar que isso permaneceu constante durante esses 10 mil anos, o período em que o seu objeto arqueológico ficou submetido à radiação? Quer dizer, existe alguma outra evidência de que essa taxa foi constante? Bom, eu posso te responder o seguinte, né? Quando você usa, o que nós estamos fazendo na realidade, se for analisado do ponto de vista conceitual, é uma espécie de problema inverso, né? Então, como todo problema inverso na física, ele não é muito bem condicionado, né? Nós estamos colhendo informações do presente e queremos extrapolar para o passado, né? É como medir, sei lá, o campo magnético nesse ponto e querer saber quais são as fontes, ou o campo elétrico, ou o espalhamento, enfim, a física. Então, tem essas questões. Bom, no caso, por exemplo, das séries radioativas, né, é possível você, medindo razões daqueles isótopos, saber se houve contaminação ou não, tá? Então, você sabe se tem contaminação de um tipo, aquele equilíbrio fica alterado e você consegue determinar, tá? No caso desses materiais aqui, a gente não tem como estabelecer, tá certo, se foi a mesma ou não foi, tá certo? É uma hipótese, tá? Mas o que a gente sabe é o seguinte, de estudos, vamos dizer, modernos, né?
Alguns sistemas, por exemplo, como o osso, é um sistema aberto. Esse realmente é complicado, porque ele é muito suscetível ao ambiente ao redor, tá certo? Ele vai trocar muitos rios, então o urânio, por exemplo, ele se dissolve na água, ele vai entrar e vai sair do osso, tá? Mas outros materiais, por exemplo, como o dente, ele tem uma estrutura mais, vamos dizer, fechada, um sistema mais fechado, e uma vez que ele absorve, ele fica ali fixado, né? Aliás, o material que compõe os ossos e o dente, né, que é a hidroxiapatita, é um material extremamente interessante que está sendo pesquisado hoje, inclusive, para a biorremediação, porque ele tem uma avidez para absorver íons e incorporar na sua estrutura muito grande. E uma vez que ele satura, ele fica ali, né? Então, essa é uma hipótese que a gente tem que fazer, né? Tem outras questões também, por exemplo, se essa amostra foi aquecida, né? Eu não comentei aqui, a gente tem feito alguns trabalhos com potes, né, com cerâmicas, que é uma outra questão também que o pessoal tem interesse. E essa é uma complicação, porque você às vezes recebe uma amostra que você não conhece a história térmica daquela amostra. Então, às vezes ela pode ter no momento da sua produção, ela foi queimada, se zerou o relógio, né? Mas depois de um tempo, houve, por exemplo, ela ficou sobre o solo, houve uma queimada, ela houve uma requeima, isso alterou, tá certo? Não tem como. A resposta a essa questão, acho que é aumentar o N, né? Ter várias amostras, na hora que você tem, então, dados que são consistentes e que apontam para uma certa idade, você aceita, né? Acho que essa tem sido a resposta prática, tá? Uma pergunta, há quantas andas, então, a idade da chegada do homem na América, então? Se está falando em 20 mil anos. Eu acho que a gente tem idades hoje em torno de 25 mil anos que são aceitáveis, né, nesse método. Agora, a professora Nied, ela tem datações feitas por TL que falam em 100 mil anos. Isso é mais ainda, isso é deixar alguns arqueólogos aí furiosos, tá certo? Então, é um problema. Esse último sítio que foi datado, né, a gente tem essas amostras tem datação feita por carbono, por EPR, em 2 laboratórios que apontam para em torno de 23 mil anos. Então, essa idade eu acho que começa a caminhar na direção que eu te falei. Você tem consistência estatística nesse achado. Ok. Mais alguma pergunta, comentário? Você disse que é por volta de 20 mil anos que eles estimam, mas isso são de várias regiões que eles têm esses dados, ou é só de uma região? Esse é só de um sítio, né, na mesma região, mas de um sítio. Mas veja, ali a gente tem outro sítio um pouco mais distante, deu 5 mil anos. O problema dessa região aí é que é um solo muito ácido. Então, é difícil você preservar esqueleto aí. Os esqueletos se destroem com o tempo. Então, achar uns esqueletos, a gente tem, inclusive, é um mistério, porque você chega lá, vê aquela exuberância de arte rupestre, tá certo? Todos aqueles pinturas em vários locais, etc. E o achado de restos humanos é muito pequeno. Então, você fica, bom, esse pessoal veio aqui, foi embora, né? Onde é que foi? Mas a explicação é que o solo ele é muito ácido e destrói todo esse material, então ele não é preservado. Se tentou em um daqueles, eu falei que tinha um esqueleto humano, né? Esse esqueleto ainda a gente não conseguiu colocar a mão no dente, porque tem alguns poucos dentes que o pessoal ainda está preservando. A gente datou um dente de um cervídeo, né? Que é aquela arcada que estava aproximadamente no mesmo extrato, né? E um pedaço do osso foi levado para datar fora por carbono 14. E o método que se usa aí é extrair colágeno, que ainda porventura exista no osso, e esse colágeno então tem carbono e você data o carbono que está ali presente. Mas a quantidade era ínfima, não se conseguiu nada justamente por causa desse ataque químico ao osso, que é um sistema aberto e que difícil de preservar. Você poderia estender esses métodos para datação, por exemplo, do planeta ou cósmica em geral? Não vai dar porque o limite dele é em torno de 1 milhão, 2 milhões de anos, né? Então,
datar a Terra, nós estamos falando de 5 bilhões de anos. Aí tem que usar outros métodos. Geralmente são séries radioativas, né, que tem essa constante de decaimento que consegue chegar nessa faixa aí de idade. Tá? Oi. Uma curiosidade que dá quando a gente vê logo o painel, cartaz, aliás, é se o método já é bem testado e, comparativamente com outros métodos de datação, se ele está bem aprovado ou se é para algumas situações específicas, enfim, né? Com os métodos tradicionais, em que situação, se vocês já fizeram algumas comparações, só para conferir mesmo a validade do método, né? Eu acho que a resposta pode ser de duas formas, né? E para algumas amostras, no caso de dentes, a metodologia já está bem estabelecida. Você tem modelos, inclusive computacionais, que calculam qual é a dose depositada, conhecendo a espessura do dente. Por exemplo, se pegar um dente de um herbívoro, tem aquelas camadas de dentina, esmalte, vem a radiação, vai interagir de forma diferente. Então, para dentes, a situação acho que já é bastante estabelecida e a gente pode dizer que o método já está comprovado para dentes. Para outros sistemas, sempre poderá haver alguma discussão em função do tipo de amostra. Então, eu acho que ainda seria um método experimental para cerâmica, para ossos, estalactite, estalagmite, porque quando você analisa o problema, você vê que sempre tem uma questão que não está bem respondida. Você tem que fazer alguma hipótese, às vezes. No caso de comparações, foram feitos já vários estudos, né, comparando, por exemplo, carbono 14 com esse método. Urânio e tório agora vem sendo bastante comparado com esse método. Sabe-se que existe uma pequena diferença entre a idade que você acha por EPR e por urânio e tório. Então, essas coisas estão sendo bastante cercadas aí por todo lado, né? Então, se eu dizer, bom, qual o material que você dataria com segurança? De dentes. A gente pode pegar uma amostra de hidroxiapatita do esmalte e aí ter uma certeza bastante boa da dose que você está medindo, da influência que você vai ter do meio ambiente, né? Esse seria o material. Agora, espero ter mostrado que também é um método que ele tem, vamos dizer, ele é simples metodologicamente, porque eu pego uma amostra, né, um laboratório, se o pessoal quiser fazer aqui na física, pode, basta ter acesso a uma fonte de radiação, o espectrômetro está aí, estabelece as condições de medidas e faz, tá certo? Mas ele tem uma certa complexidade no modelo, porque você tem essa questão da interação da radiação. O método do carbono 14 já é o inverso, né? Ele é complexo na hora de até você produzir a amostra, né? Você tem muitas etapas para produzir a amostra. Na hora que você produz a amostra, você mede, né, a concentração de urânio ali por algum método, que pode ser cintilografia, espectrometria gama, ou então o método mais preciso, que seria a espectrometria de massa atômica, né, a MS, tá certo? Que você consegue estender. Então, todos esses métodos, na realidade, eles têm algum ponto, tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Um dos calcanhares é contaminação. Quando você vai fazer a extração do carbono, por exemplo, pode ter contaminação, pode também ter contaminação de carbono mais antigo, mais jovem. A contaminação do carbono mais jovem é mais, vamos dizer, ela influencia mais o resultado do que do carbono antigo. Então, todos os métodos têm alguma pegadinha aí. Agora, o carbono, por cobrir uma faixa de interesse e por ter essa facilidade, vamos dizer, de uma vez extraído, conseguido, você mede ele, está medindo a concentração, tem uma boa precisão nisso, ficou bem mais aceitável, né? Elisa. Bafa, boa noite. Né? A gente gostou muito da sua palestra. Meu pai está com dificuldade para falar. Ele queria perguntar primeiro, se por acaso nessas datações que vocês fizeram com esqueletos humanos, vocês encontraram também carvão fóssil, né? Uhum. Carvão fóssil. E eu, como bióloga, tenho uma segunda perguntinha, que seria assim,
por exemplo, quando a gente imagina, né, um molusco, né, que tem as conchas, as partes duras, ou mesmo um vertebrado, dá para aplicar, né, esses métodos. Mas se fosse, por exemplo, um animal que só tem partes moles, né, por exemplo, uma esponja primitiva, sei lá, fiquei imaginando agora, né? Será que teria algum desses métodos que poderia... A esponja está fossilizada? Fossilizada, no caso. Bom, primeiro em relação ao carbono, né? Nós nunca encontramos carvão associado a esses esqueletos, né? Se encontrasse, seria fantástico, porque imediatamente a gente poderia fazer uma datação do carbono 14 e ter essa intercomparação dos dois métodos. Lá em São Raimundo Nonato, a professora Niede encontrou fogueiras e um dos pomos da discórdia, né, é que deu uma idade alta, né, e o pessoal dizia, não, mas isso é um fogo que aconteceu lá, acidental, como é que você prova que é alguma coisa relacionada a humanos, né? Bom, tem toda uma teoria que era um fogo organizado numa região, lá, num sítio arqueológico, etc., segundo a interpretação do pessoal, seria, então, devido à população, feito por pessoas, não era um fogo acidental. Em relação a analisar materiais ou seres, né, que não têm uma parte mineral, né, é complicado responder essa questão, porque se você pega, por exemplo, um tecido normal, músculo, vamos dizer, né, isso na hora que morre, vai decair, ele vai ser consumido por bactérias, não vai ficar nada, né? Então, a gente só dá para usar quando você tem algo que possa se preservar ao longo do tempo e não sofrer alterações, né? Porque se tiver um processo aí de diagênese que você altera a estrutura, cai na pergunta do Alberto, eu não tenho mais certeza do que eu estou medindo, né? Eu, quando fui para Ribeirão, lá tinha um grupo que trabalhava com água subterrânea, né? Não sei se você sabe, mas toda a água de Ribeirão Preto vem de poço artesiano. Diziam até que a cerveja do Pinguim tinha a qualidade que tem, porque era aquela água lá. E o pessoal lá da hidrogeologia queria ver se era possível datar a água, né? E aí eu perguntei, bom, mas tem algum mineral? Falaram, tem carbonato de cálcio, né? Eu falei, opa, legal, então vamos datar o carbonato de cálcio. Então eles pegaram lá um monte de água e mexeram no pH, etc., precipitou esse carbonato de cálcio. Aí a gente foi medir, né? Não deu sinal nenhum, né? Depois eu pensei, falei, bom, é uma bobagem que eu tentei fazer, né? Porque quando você tem esse material dissolvido, né, e ele é irradiado, mesmo que seja, né, durante milhões de anos, o meio líquido permite que esses radicais decaiam rapidamente. Um encontra com o outro e eles decaem. Então, a única chance de você preservar esses radicais é se eles estiverem numa matriz sólida, em que eles ficam, então, armadilhados, né, num centro de carga ali, e não conseguem se recombinar. Então, na realidade, o que eu estava fazendo com essa água era começar a disparar o relógio dela a partir daquele momento que eu precipitei, como faz o estalactite e o estalagmite, né? Então, a mesma coisa, mesmo que você conseguisse preservar, vamos dizer, algum animal meio úmido, né, ele vai estar sendo irradiado e se decompondo, se recombinando quase que imediatamente, né? Bom, então vamos agradecer novamente ao professor Baffa por essa palestra muito interessante.